Ah, você vai assistir o vídeo, que legal! É isso aí, obrigado. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o joinha. Valeu? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, né? Então, essa parte aqui, ó, tá vendo? A vida pública de Jesus, os seus sinais, que falam dos milagres que Jesus realizou. Não todos os milagres, mas alguns, né? E hoje na página 3, o quinto sinal, né? No Evangelho de João é chamado o milagre de Jesus de sinal, né? O quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas. Aí tem aqui, ó, lembra? Aí, aqui Jesus andando sobre as águas, aqui socorrendo São Pedro que afundou, né? Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Ilustrada, aliás, a Bíblia Pastoral, sobre esse milagre de Jesus, né? Aí a gente vai lá para o Evangelho de João, João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Né? Aí está escrito assim, o quinto sinal. Jesus caminha sobre as águas. Não tenham medo, não tenham medo. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenham medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estava indo. Agora vamos ver esse mesmo relato, né, de Jesus andando sobre as águas, lá em Mateus. Né? Em Mateus fala com mais detalhes, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. 14, 22 ao 33. Aí lá em Mateus, o título é assim: A fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho no monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era abatida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água.
Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: De fato, tu és o Filho de Deus. Aí o que diz aqui no rodapé desse Evangelho de Mateus, né? O magistério da igreja a respeito desse milagre de Jesus. Vamos ver a figura de Pedro, protótipo da comunidade que nas grandes crises duvida da presença de Jesus em seu meio e por isso pede um sinal. E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação e por isso a sua fé fica paralisada. Então faz o seu pedido de socorro. Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. É isso aí. Então, nos momentos de crise, de dificuldade, né? Lá no rodapé da Bíblia, do Evangelho de João, que fala desse quinto sinal, eu estava lendo, parecia que não estava falando, querendo dizer nada a respeito desse milagre de Jesus andando sobre as águas, né? Mas aí, lendo esse rodapé, me veio a reflexão. Lá estava dizendo que até havia momentos de crise entre os discípulos. Os discípulos muitas vezes não entendiam muito bem a proposta de Jesus e queriam voltar atrás, voltar para a vida que eles viviam, né? E a vida da gente, se a gente parar para pensar, sempre tem dificuldades na vida, né? Essa tempestade no mar, o mar agitado, representa isso, as dificuldades da vida, os problemas que desanimam a gente, que metem medo na gente, né? É normal sentir medo, mas só que a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça: Deus está acima da situação. Por isso que essa imagem de Jesus andando sobre as águas, isso quer nos mostrar o quê? Que Deus está por cima da situação.